Faixa amarela do carnaval, hoje eu estou num lugar que eu acho que o meu convidado dispensa apresentações, né? Mas eu vou falar o nome dele sim, e hoje estou com Bruno Oliveira. Faixa amarela do carnaval, ela quer que o povo do samba só fala dela. Faixa amarela, agitando a cidade. Tudo bem, meu amigo? Tudo ótimo, que prazer receber vocês aqui. Todo nosso, esse lugar é lindo. É o nosso, falo que é o nosso cantinho especial aqui. a gente se identificou, né? Me fala uma coisa, a gente conversando ali nos bastidores, você já foi destaque. Já. E aí, como é que vira essa chave para você estar do outro lado, cuidando dos destaques? Como é que começa isso? Na verdade, eu sempre fui muito curioso, né? Então, tive ali o início da minha trajetória, né, nos bastidores da X9, que eu já comecei a conhecer grandes destaques, né? Então, ali, na década de 90, a X9, ela era um reduto ali de muitos sambistas, na verdade, né? De muitas pessoas importantes, elas, né, migraram para a X9 naquela época e até se consolidaram ali na X9. Então a gente tinha Dr. Vacarelli, a gente tinha João Galvão, a gente tinha a Paula, que era destaque do Abre Alas, enfim, então eu já começa dali essa paixão também, né, por destaques, de começar a ver aquelas pessoas. E aí eu sempre fui a criança enxerida ali que estava todos os dias no barracão, eu ia todos os dias, eu saía do colégio e ia para o barracão ou para a quadra da X9. E aí eu começo a ver esse processo, até que eu começo a falar para Augusto, eu quero sair de destaque. Então o primeiro ano que eu saio em alegoria é em 96, ali de composição infantil. No ano seguinte, no ano do campeonato, no ano da Amazônia, eu já fiz uma roupa um pouco maiorzinha, assim, era uma roupa do Boi Garantido. E depois eu tive uma pausa, aí eu comecei a cuidar de outras coisas na X9. E em 2000, quando o Lucas chega na X9, aí o Lucas fala, eu acho que eu quero te presentear aí como um destaque central, e me deu essa oportunidade. E aí comecei a fazer minhas roupas. Então nessa época era muito engraçado porque eu era carnavalesco, né, das escolas da UESP, e eu falava que eu fazia esses trabalhos para bancar a minha fantasia da X9. E então saí ali 4 ou 5 anos de destaque na X9, e isso fez com que eu também me apaixonasse por essa parte de destaques. É uma coisa que sempre me chamou muita atenção. O que você faz hoje, e aí você faz casais, você faz musas, você faz grandes destaques, você acha que precisava desse olhar? Estava faltando esse seu olhar para o carnaval? Eu acho que quando eu migrei, né, em 2004, então eu deixo de desfilar, né, de destaque, e eu me mudo para o Rio. E fico no Rio no carnaval de 2005 e 2006. Então, quando eu volto do Rio, eu quis trazer realmente Quando eu resolvo abrir o ateliê em 2006, a gente já fazia trabalhos, mas eu ainda não tinha um espaço físico montado, estruturado realmente para receber uma alta demanda. E a minha ideia era essa, era trazer um cuidado maior, uma sofisticação maior, e não só a sofisticação, o cuidado com o que se diz ao visual, né, a entrega final, mas era o bastidor também, né? A gente poder fazer uma prova de roupa com qualidade e de agregar profissionais, porque sozinho ninguém é bom em nada, né? Então a minha grande ideia foi reunir um grupo de profissionais que pudesse fazer grandes trabalhos. Então eu acho que sim, eu quis implantar uma diferença no que ditava ali mão de obra no carnaval. Você acha que o destaque que chega aqui para falar com você, ele vem buscando isso? Eu acho que ele busca, né, o visual, mas ele busca também todo esse cuidado, assim, né? Hoje, os destaques que a gente produz aqui no ateliê, eles têm um cuidado do começo, meio e fim, assim, né? Desde a preparação aqui no ateliê, a chegada da fantasia na avenida, que é uma logística que a gente cuida, né, ao processo de vesti-lo no quarto dele, acompanhar ele até a concentração, ter uma pessoa esperando ele na dispersão, a gente já tem uma van ali esperando para retornar com ele para o hotel.
e ele não precisar se preocupar, eu vou desmontar minha fantasia, quem vai enrolar meus pavões, ele não vai se preocupar com isso, ele só vai desfilar e se divertir, que é, na verdade, eu falo que as pessoas que investem no carnaval, elas merecem esse cuidado, elas merecem estar ali para se divertir, porque se daquele momento ali for feito um momento de tensão, um momento de responsabilidades, ela não está cumprindo o papel principal dela ali, que ela está investindo uma grana, fazendo um investimento alto, e ela está buscando o quê? Se divertir, ter um momento especial. Então é quase eu falo que para aquelas pessoas é um casamento, né? É o dia do casamento delas. Então o mínimo que a gente pode fazer é que elas sejam muito felizes, né? Você faz destaques, comissão de frente? Destaques, a gente sempre fez comissões de frente, destaques, musas e rainhas e casais. Foi um estágio ou chegou todo mundo e vamos fazer? Você foi passando? Eu acho que, na verdade, comissões de frente a gente sempre fez. Esse próximo carnaval é o primeiro carnaval que a gente não assina mais nenhuma comissão. Isso foi uma decisão interna, né? A gente está reformulando vários setores aqui do ateliê. Prospectando agora de estar no Rio também, chegando no Rio com os outros trabalhos, então a gente está internamente fazendo algumas mudanças. Mas destaques foi uma coisa que sempre a gente fez também. Casais a gente começou timidamente em 2004, antes até de eu abrir o ateliê, eu fiz 2 casais para Nenê, com o Augusto na época, e depois, eu acho que foi em 2008, que a gente 2008 ou 2009 a gente assina o primeiro casal do Águia, com a Laís e o Rubens, no grupo de acesso, e aí foi nosso primeiro trabalho com o casal. E aí de lá para cá não parou mais, né? Começou a realmente virar a grande paixão. Então, o destaque ele chega, mas hoje realmente esse mundo dos casais também ele é algo que faz muito parte daqui do ateliê e que a gente é muito apaixonado, né? Você tem noção assim, de quantas pessoas você... Agora 2025, quantas pessoas você trabalhou? Quantas fantasias você fez? Nós fizemos 13 casais de mestre sala e porta-bandeira, 8 destaques centrais, 2 comissões de frente e casais, comissão de frente, e entre musas e rainhas, 22 musas e rainhas. Destaques de chão, musas e rainhas. É um número grande. Você sabe que você interfere na nota também, né? Muito. O seu trabalho interfere na nota. Muito, muito. E eu acho que aí que talvez é uma coisa que seja talvez um diferencial. A gente se preocupa muito com isso. Eu me preocupo muito com isso. Porque eu sou um apaixonado pelo carnaval, né? Eu fiz disso a minha profissão, mas antes do valor, antes do dinheiro, antes de qualquer coisa, vem o amor que eu tenho a essa arte. Então a gente se preocupa muito com aquele pontinho que a gente pode ali colaborar ou não. Então, isso nas provas de roupa a gente sempre coloca, né? Por exemplo, o conforto de um casal, o cuidado, né, com cada coisinha ali que pode acontecer, a gente toma muito cuidado para que a gente sabe que lá... E tem um outro detalhe, antes a gente se preocupava só com o casal, com comissão de frente, mas chegou um ponto, né, no critério de regulamento, principalmente em São Paulo, que hoje qualquer roupa despontua, né? Então é uma preocupação que ela vai em todos os setores, seja rainha, musas, e é essa preocupação que todo o ateliê tem que ter hoje, né? A gente tem o poder de contribuir sim para uma escola de samba conquistar o título, mas a gente pode fazer uma escola de samba também ser rebaixada. Agora, você também participa do desenvolvimento, da construção dessas fantasias, né? Como que é isso? Assim, uma coisa é vir um presidente e uma direção de carnaval criar junto com você, né? A outra coisa é uma musa, um destaque. Tem uma diferença nisso, né? Sim. A gente tem algumas rainhas, algumas musas que... graças a Deus eu tenho uma intimidade e uma amizade muito grande com quase todos os carnavalescos. Então isso faz com que eu tenha... Eles me dêem liberdade também, às vezes, para somar na parte artística, na parte de criação. Então, hoje, algumas das rainhas que a gente veste, o carnavalesco só vai passar para a gente ali, olha, a gente precisa de tal caminho, né, de tal
de tal tema ligado, né, ao que vai representar a roupa da bateria, ou não, às vezes algo que ele quer representar ali dentro do enredo, e essa criação vai ficar por nós, assim. A gente já tem algumas rainhas aí que vestem criações que são, né, feitas aqui dentro do ateliê. E alguns casais também, né? Alguns casais a escola acaba preferindo deixar esse desenvolvimento artístico na nossa mão, e aí a gente, né, obviamente isso é feito um estudo junto com o carnavalesco, apresentado a ele, e aí depois a gente consegue conceber uma criação que é nossa também. É muito legal porque tem uma paixãozinha, né? É um filho a mais ali. Eu vi, você faz alguns vídeos, né, quando você revela a fantasia, e aquilo é muito emocionante, né? Aquilo é lindo demais, né? A gente costuma criar uma atmosfera para aquelas pessoas ficarem realmente surpresas, assim. E eu acho que é isso, é cuidar desses momentos. A pessoa passou o ano inteiro esperando aquele momento de ver a fantasia, então tudo é muito bem cuidado, sabe? Eu falo que hoje eu não gosto, eu não consigo nem colocar que a gente faz só uma fantasia. A gente quer que a pessoa viva realmente uma experiência, né? Do momento que ela entra aqui. Então é por isso que a gente tem uma decoração diferente no ateliê, né? Todos os espaços são espaços bonitos, bem cuidados, porque é isso, é para a pessoa realmente deixar a loucura da vida lá fora e entrar num espaço que ela possa realmente sonhar com a gente aqui. Você sabe que você mexe com a autoestima das pessoas, né? Eu falo que essa mesa aqui, que a gente está aqui na minha sala, e eu me sinto tão feliz porque, tanto na autoestima e em vários outros fatores, assim, eu falo que minha mesa, ela vira, em determinados momentos, a mesa da terapia, sabe? Porque as pessoas, elas acabam trazendo, né, às vezes coisas particulares ou um momento delicado e querendo, eu estou aqui para isso. Um ponto muito importante, né, no meio da pandemia ali, que a gente ficou sem trabalhar, mas eu doido, né, não consigo ficar parado, a gente criou o projeto Celebrize durante a pandemia, e a gente escutou ali histórias muito legais, assim, então, de pessoas, por exemplo, que iam comemorar o aniversário na pandemia, que estavam preparando festas e não conseguiram, e aí quando a gente criou o projeto e a pessoa veio passar o dia com a gente aqui, né, para fotografar, falou, esse é o maior presente que eu podia me dar nesse momento. Então eu acho que é isso, assim, é muito bacana você ver o seu trabalho cuidando da autoestima das pessoas, podendo cuidar, suprir talvez um momento de dor, de dificuldade que aquela pessoa está passando. Então, eu acho que a arte tem isso, né? É de cumprir várias missões, assim, né? A gente vê a arte primeiro, né, a beleza das roupas, como o visual e tal, mas eu acho que por trás disso tem muitas camadas aí que às vezes fica muito no bastidor, né, e muito no sigilo mesmo, na individualidade ali do que a gente vive com cada cliente, né? Mas a gente já fez clientes aí em momentos assim super delicados da vida delas, que às vezes elas só dividiam com a gente e que a gente sabia ali que a gente estava contribuindo muito para aquele momento ser mais especial e não ser tão doloroso, enfim. Legal. É legal. Que maravilhoso, cara. Me conta a sua história no carnaval, como é que você e o carnaval se encontram? Foi lá atrás. eu sou uma pessoa... eu sou jovem, estou com 41 anos, porém... Eu falo que eu fui precoce, né? E todo o meu processo no carnaval, ele foi um processo muito precoce. Então eu começo em 93, eu já vi ali a Acadêmicos do Tucuruvi, então eu morava na Avenida Mazei, a Tucuruvi ensaia na Mazei, e no carnaval de 92 eu já comecei a ver aqueles ensaios ali, e eu ficava no prédio olhando aquela movimentação toda, e aí eu falei, poxa, eu gosto disso, eu acho que... eu estava com menos de 10 anos, eu estava com 7, 8 anos. E aí, em 93, eu peço para o meu pai me levar na Tucuruvi, a gente começa a participar dos ensaios, enfim. E aí saio em 93, então, o primeiro carnaval que eu me aproximo, assim, do carnaval como um todo. E aí foi um aproximar... de verdade, assim, porque aí em 93 eu começo a enxergar o carnaval e descobri que
aquilo, a grandiosidade de tudo aquilo. Então, naquele ano eu já começo então a gravar, né, as fitas e assistir os desfiles, e aí aquela criança que ia para o colégio e voltava do colégio, de vez de assistir sessão da tarde ou ir jogar bola, não, eu ficava em casa assistindo o desfile de escola de samba. Então, se você falar assim, qual é a ala da Tijuca em 93, eu vou saber a ordem porque foi um carnaval que me aproximou muito dessa realidade do carnaval. E aí, em 94, a gente já começou a adentrar a Tucuruvi um pouco mais, assim. Meu pai, ele vira coordenador da ala das crianças, então ele começa a cuidar da ala, e eu já entro como mestre-sala mirim da Tucuruvi. Então, no segundo ano, né, saí um ano na ala das crianças, no segundo ano já viro mestre-sala, e aí fico uns 2, 3 anos de mestre-sala, e aí foi uma época que a gente começou muitas pessoas da Tucuruvi começaram a transicionar para a X9 também. Foi a época que a X9 foi para o especial. Então a gente saía na Tucuruvi e saía na X9. E aí na X9 eu me encontrei, assim, né? Porque eu comecei a ver comecei a vivenciar o bastidor mesmo, que foi onde eu me apaixonei. Então tive ali eu tive alguns mestres, né, ao longo da minha trajetória. E aí em 95 eu vou para a X9, conheço o Augusto e ali me apaixono. E aí muito atrevido sempre, né? Muito atrevido, de curioso, de querer estar, de querer, né, sempre estar ali durante os processos de criação. Então, o Augusto desenhando na mesa e eu sentadinho do lado. E assim eu fiz com vários carnavalescos. Augusto, Lucas, Roberto, eu sempre fui... Eu falo que eu era o Louro José desses carnavalescos, que eu ficava ali do ladinho e aprendendo. E aí, com 14 anos, eu monto meu primeiro projeto de carnaval. E, na época, a UESP, ela tinha uma apostila que era com o endereço de todas as escolas de samba. E aí eu comecei a ligar para todo mundo. Olha, eu sou o Bruno, eu tenho um projeto pronto, todo desenhado, e queria te apresentar. Até que um doido fala assim, vem me apresentar. E eu com 14 anos. E aí eu levo esse projeto na Unidos de Guaianazes e o presidente, no dia que me chamou para uma feijoada, meu pai me levou, né, nessa feijoada, e aí quando ele viu o projeto ele falou, você é o nosso carnavalesco. E aí com 14 anos então eu assino o meu primeiro carnaval. E aí comecei, né, a desfilar na X9, fazer os carnavais, e aí a coisa começou a andar numa velocidade muito rápida. Então tive esse processo, comecei a depois, com 11 anos de idade, na verdade eu faço a minha primeira fantasia para uma amiga que ia participar de um concurso de rainha de bateria, e ela na época não tinha ninguém para fazer a roupa dela, que foi a Lilian Bragança. A Lilian! E aí faço essa roupa para a Lilian também, e ali que eu começo também a entender que eu podia fazer fantasias. Misturado com isso, eu começo a fazer roupa para amigos que iam participar dos concursos de Miss Gay. Então, era o ponto que eu conseguia colocar minha criatividade para funcionar. Então, eram roupas mais elaboradas e tal. E aí, nessa época, não tinha equipe. Era eu, meu pai me ajudando, às vezes um amigo que em casa colava alguma coisa. E durante muito tempo foi assim, né? Não tinha equipe, não tinha ninguém. E a gente foi fazendo por ali. Depois, no finalzinho de 90 para 2000... eu já começo a prestar trabalho para outros lugares, fazer algumas roupas. E em 2004 eu acabo conhecendo o Roberto Zanieski, fazendo um trabalho nos Gaviões. E aí eu estava cuidando de todas as composições do Gaviões. Era uma época que as alegorias tinham muitas composições. Eu lembro que a gente fez, acho que 65 roupas só para o abre-alas dos Gaviões. E eram assim, 65 roupas, mas eram 6, 7 tipos de figurinos diferentes de composições. E foi um momento que eu aprendi muito. O Roberto, ele era muito detalhista, né? Metódico. Então eu lembro que eu fiz uma roupa que tinha umas asas e a gente tinha deixado tudo pronto, assim, com o maior orgulho, porque ele ia chegar. Ele chegou lá e falou, não é nada disso. Aí eu falei, jura, Roberto? Ele, mas vem cá. Aí ele foi na mesa, recortou, e aí ele criou um movimento para
era uma gola, que era uma asa, e aí ele criou um movimento assim em 5 minutos, que aí eu falei, poxa, falei um palavrão assim dentro da cabeça, e aí falei, poxa, ele tem razão, é muito mais bonito desse jeito. Aí juntei, já tinha uma equipezinha pequena, era na laje da casa da minha mãe que a gente estava fazendo essas roupas. E aí a gente refez tudo, mas não refez com aquele sentimento de raiva, sabe? Era tipo, o cara tem razão, é melhor assim. Legal. E aí foi sempre ouvindo esses, não é por esse caminho e tal, que eu fui aprendendo, né? Fui olhando pro figurino de outras maneiras, porque uma mesma roupa ela pode ser concebida de tantas maneiras, né? E aí depois desse processo então que aconteceu, né, de ter essa intimidade maior com o Roberto, no ano seguinte ele me convida, me liga um dia e fala, Bruno, você não quer vir trabalhar no Rio comigo? E aí eu com 18 para 19 anos ali, falei, caramba, que legal, né? E era era uma coisa que não acontecia muito, né? Os profissionais vinham Rio para São Paulo, mas sair alguém de São Paulo para ir para o Rio é uma coisa que não era costumeira. E aí nessa época, sem grana, não sabia o que fazer. E aí eu falei, bom, eu tenho meu ouro guardado, que eram todas as minhas penas, todo o meu acervo de destaque. E aí eu pego e vendo tudo isso, faço uma quantia e vou embora para o Rio de Janeiro. E aí, quando eu chego no Rio de Janeiro, passo uma semana ali, ainda não era a Cidade do Samba, estava um ano antes de inaugurar a Cidade do Samba, mas era o ano que a Grande Rio estava fazendo os bastidores da Senhora do Destino. Sim. Então eu já cheguei lá com aquela loucura de barracão, com Globo, com gravação de novela, outra atmosfera, né? Totalmente diferente do que a gente vivia aqui em São Paulo. E aí, em uma semana que eu estava lá, o Roberto senta um dia comigo e fala, você vai fazer a comissão de frente da Grande Rio. E aí eu, caraca, que desafio. Mas eu sempre fui muito atrevido, né? Então eu falei, tá bom, vou fazer a comissão de frente da Grande Rio. Não sabia nem negociar direito. E aí assino a primeira vez, né? Então em 2005 a comissão da Grande Rio, já com o coreógrafo, né? Com o Renato Vieira, que é uma lenda aí do carnaval também. E aí, em 2006, o Roberto já fala, eu quero você muito antes aqui, para esse carnaval, que era o carnaval da vida do Roberto, que era, né, o Eldorado é Aqui, que era um projeto gigantesco, né, e onde ele tinha ideias mirabolantes, enfim. E aí eu vou já desde maio para o Rio, então nessa época eu já fui então para morar no Rio. Então alugo uma casa, enfim. E aí o Roberto começa a me dar várias partes da escola para prototipar. Então roupas de transformações que iam acontecer. E aí sim, já na Cidade do Samba. Então, imagina, consegui pegar a Cidade do Samba no primeiro ano, estreando, assim, foi uma experiência que, né, todo mundo estava muito entusiasmado para viver aquilo ali. Foi um ano muito especial. E aí fiz, né, o que eu digo que talvez tenha sido o maior carnaval da minha vida, e aí eu decido voltar para São Paulo. E aí quando eu volto para São Paulo, eu resolvo abrir o ateliê que estamos aqui. Na verdade ele era na Rua de Cima, ficamos lá um tempo e agora há 10 anos nesse prédio. E aí com essa ideia, né, de transformar tudo isso que eu vim aprendendo durante esses anos e colocando em prática. E pensando que só o talento não valia, que a responsabilidade, a organização, a logística, ela vem muito antes do que o talento. Porque gente talentosa, a gente tem muita gente no mercado, mas gente que leva isso com seriedade, ainda faltava, no meu olhar, um pouquinho mais. E aí que eu resolvo falar, eu vou fazer diferente e estamos aqui. Com toda a bagagem que você tem, né? Você trabalhou com grandes nomes, você conhece de regulamento, hoje você assumiria uma escola como carnavalesco? Esse convite já chegou em alguns já momentos. Ouvi, já chegou no meu ouvido algumas vezes. Já chegou em alguns momentos. Eu vou dizer que não que eu não tenha vontade, eu tenho vontade sim. Mas hoje isso implicaria numa mudança radical, né, na minha vida. Vai acontecer. Mas vai acontecer no momento que eu falar assim, então a gente vai pausar o ateliê e aí eu vou me focar nesse outro momento.
porque é isso, eu não consigo fazer nada pela metade, sabe? Então, mas eu quero, em algum momento da minha vida ainda, assumir um carnaval e acho que eu vou aprontar um pouquinho quando isso acontecer. A gente vai ficar na expectativa, então. A gente falou nos bastidores também que você furou a bolha, né? Você faz roupas para misses, você tem feito figurinos de teatro. Foi o caminho do carnaval que te levou a tudo isso? Na verdade, o carnaval me fez conhecer muitas pessoas, né? Mas eu sempre atrelei o meu trabalho em outros nichos, né? Então, no mundo Miss, era uma coisa que começou desde lá de trás, até junto com o carnaval, mas acabou que eu fui conhecendo pessoas que acabaram enxergando, né, o meu trabalho e falando, pô, ali tem alguma coisa que vai dar bom. E aí eu conheço a Cláudia Raia e o Jarbas. Primeiro o Jarbas, conheci através do carnaval, no ano do vinho, do Vai Vai. O Jarbas era o coreógrafo da comissão de frente e o Caê, ele tinha muitas ideias para aquela comissão de frente. Então a primeira ideia que a comissão de frente na época ia ser umas taças, então era como se fosse um platô aqui e eles iam virar taças na avenida, e a gente foi elaborando muitas coisas, acabou que foi para um caminho totalmente diferente, mas eu peguei uma intimidade e uma amizade muito grande com o Jarbas nesse período. E eu também tinha amigos que trabalhavam com a Cláudia, então foi uma coisa que foi meio que se juntando. E aí eu faço um trabalho no ano seguinte mais tímido para um musical da Cláudia. Eles tinham uma cena que precisavam de uns adereços, umas coisas com pluma, enfim. Depois de um tempo, eu, com um pouco mais de proximidade também, né, com a Nenê, eu acabo levando o enredo da Cláudia para a Nenê. E aí, com o Roberto de carnavalesco, e aí aquele carnaval é um carnaval que eu participei bastante na Nenê. Na época cuidei do visagismo da quadra, a gente transformou a quadra num teatro, tudo aquilo era loucuras minhas que a escola foi abraçando e foi um ano especial. E aí depois de um tempo a Cláudia um dia me chama e fala, eu queria que você fizesse um trabalho com a gente. Ela ia iniciar um processo, né, para um musical que chamava Concerto para Dois, que era um musical que tinha trocas de segundos. Então isso precisava ser criado mecanismos e técnicas ali muito rápidas para aquilo acontecer. A gente tinha uma troca de 13 segundos, assim, de um figurino inteiro. E o espetáculo era todo assim. E aí ela me colocou esse desafio, e aí realmente foi onde furou a bolha, e aí eu consegui entrar para esse mundo do teatro musical. E aí comecei com a Cláudia Raia, né? Então as coisas foram acontecendo e foi uma nova paixão que eu descobri, assim. Hoje eu falo que é uma paixão tanto quanto o carnaval, porque é um mundo que eu amo gente talentosa, né? Eu amo arte, eu amo ver gente boa, e aí quando você descobre que você entra no teatro musical e você vê gente tão boa em tantas áreas, tanto cenografia, os atores, músicos, os diretores, enfim. Então eu me apaixonei por esse meio também. E aí o ano passado a gente fez o nosso primeiro musical da Broadway mesmo, né? O Hairspray. E que graças a Deus foi um sucesso e que a gente vem colhendo aí algumas premiações. Então, o ano passado a gente ganha prêmio de melhor figurino destaque, né, de figurinos com o prêmio Didi, que é um prêmio super importante. Esse ano também tem vários canais, né, que fazem essas pesquisas, então a gente também ganha como destaque ali dos melhores figurinos da temporada do ano passado. E aí esse ano a gente está aí com alguns, a gente está com Menopausa, né, com a Cláudia, que já é um sucesso, e agora a gente entra no teatro também, aí já teatro mesmo, com o Drácula, que é um musical off-Broadway, não é um musical, é uma peça off-Broadway, mas que tem uma pegada muito legal. E depois mais 2 musicais aí que estão vindo pela frente. Então, é isso, estou inserido, né, e passou já musicais infantis, o Guarda-Costas, aí a gente já começou a colecionar também aí uma cartela de musicais que a gente participou. Perfeito. Glamour não é 100%, né? Onde que é difícil o que você faz?
A gente está sempre, né, beleza o tempo todo. Onde que é o difícil? Eu acho que o difícil é não se importar e saber que a unanimidade ela não é tão importante assim. Porque a gente vive hoje numa sociedade muito cruel, né? A internet, os comentários. Então a gente nunca vai agradar a todos, né? Mas eu aprendi que eu agradando quem está sentando na minha mesa, né, e me contratando já é o primeiro passo, né? Eu preciso fazer aquela pessoa se emocionar, aquela pessoa feliz. A grande massa, às vezes a gente vai alcançar, né? Como foi no caso da Paola, que, né, da Onça, mas que a gente já conhecia, né? Eu já tinha feito uma versão disso na Teba lá atrás. Sim. Mas é muito difícil você alcançar a unanimidade de todo mundo admirar, mas é uma coisa que aos poucos eu fui aprendendo, assim, a lidar com isso. E eu acho que é a parte mais cruel, assim, acho que é isso. Eu vou finalizar com duas perguntas. Uma é nosso nome é faixa amarela, porque no AMB tem aquela faixa amarela. E eu queria um momento seu ali, inesquecível. Um momento meu inesquecível? Nossa, tem tantos. Eu acho que eu posso dizer que o desfile da X9 em 97 é um ano inesquecível, assim, porque realmente também foi uma virada de chave, né, no que se diz a plástica de carnaval. Era um carnaval muito rico, então, só de falar arrepia, porque para quem viveu aquilo foi muito especial. E eu acho que quando a gente começou a vestir Camila Silva também, e que a gente colocou a Camila a primeira vez ali na avenida, eu acho que foi um momento também que a gente falou: caramba, que legal, que bom tá aqui, né? Mas eu falo que todos os anos que termina, né, a última escola passa no sábado e que a gente consegue ver aquele, né, aquele mundaréu de gente indo embora e a gente vê aquela faixa amarela, e depois no domingo de novo com o acesso, eu falo, poxa, deu certo. Você acompanha os destaques hoje? Você tem uma equipe grande, né? Mas você ainda acompanha os seus destaques? Na verdade, eu tento me desdobrar para dar um carinho para todo mundo ali, né? A gente tem equipes distintas, né? Então a gente tem a equipe que cuida dos destaques, a equipe que cuida de rainhas e musas, a equipe dos casais. E aí o Bruno tenta, em algum momento, chegar ali, pelo menos para dar um beijo, para dar um carinho, porque é uma coisa que as pessoas sentem falta, de ter esse Bruno ali, né? Mesmo que seja, então, todo mundo, ou eu passando na alegoria para a pessoa saber, eu tô aqui e eu tô vendo tudo. Mas na central Bruno Oliveira aqui, eu tô cuidando de tudo, sabe? Não tem nenhum item, não tem uma montagem que eu não esteja por dentro. Eu falo que é a maior logística que a gente faz, assim, é quase 45 pessoas trabalhando simultaneamente, mas todo mundo mandando mensagem no grupo. A gente tem vários grupos, e aí, destaque A montado, destaque, e tem um cronograma. É uma loucura, mas que eu gosto. Para finalizar mesmo, assim, você lembra o que algum destaque tenha te dito em algum desses momentos de entrega ali que tenha te tocado? Na verdade, eu acho que eu não vou nem dizer só dali, mas assim, da vida. Muitos desses destaques hoje eles são meus amigos, né? E quando a gente traz, né, também fura essa bolha do cliente para a vida, eu acho que já diz muito, sabe? Então, hoje eu tenho pessoas, eu posso citar uma delas, né, a Angel, que é uma destaque da mocidade, que ela chegou, né, de maneira tímida, primeiro saindo na Tatuapé de Imperatriz da Bateria, e depois eu levo ela para a mocidade como destaque, e
que eu, na verdade, eu falo para ela, eu acho que você vai se encontrar muito mais como destaque do que como uma frente de bateria. E aí, quando ela saiu da Avenida, ela me fala que foi o momento mais feliz da vida dela, assim. Então, eu acho que é isso. E já se passou muitas histórias, assim, né? Ali na Avenida a gente escuta coisas que são muito especiais e que vai somando. E que aí não tem dinheiro que pague, né? Perfeito, meu amigo. Isso. Muito obrigado por você dedicar um tempinho para falar conosco. É um prazer, Muito feliz. Obrigado. Gente, esse é o Na Faixa de hoje. Sou Cláudio Renato. Esse é Bruno Oliveira, para todos vocês. Faixa amarela do carnaval.